Bom dia e bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2025 do Banco BTG Pactual. Conosco hoje estão Roberto Sallouti, Renato Com e Júlia Rocha. Gostaríamos de informar que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Após as considerações do Banco BTG Pactual, haverá uma sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Hoje teremos um webcast simultâneo que pode ser acessado pelo site www.btgpactual.com.br e pela plataforma. Haverá um recurso de replay desta teleconferência a partir de hoje. Antes de prosseguir, gostaria de mencionar que esta teleconferência pode conter declarações prospectivas relacionadas às perspectivas dos negócios, estimativas de resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas às perspectivas de crescimento do banco. Estas são meras projeções e baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do Banco BTG Pactual em relação ao futuro. Tais declarações dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regulamentações governamentais, pressões competitivas, desempenho da economia brasileira e do setor, entre outros fatores e riscos divulgados nos documentos de divulgação arquivados pelo banco e, portanto, sujeitos a alterações sem aviso prévio. E agora passo a palavra ao senhor Roberto Sallouti, que iniciará a apresentação. Senhor Sallouti, por favor, prossiga. Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês falando dos nossos resultados do segundo trimestre. Eu começo aqui com as highlights do trimestre aqui na nossa apresentação. Claro que o mais importante aqui é o ROAE do trimestre, que atingiu 27,1%, um resultado de uma grande performance em todas as unidades de negócios. Terminamos o trimestre com receita de 8,3 bilhões e lucro líquido de 4,2 bilhões. Também tivemos receitas recorde em investment banking por conta das M&As, transações fortes, nas quais estávamos trabalhando já há alguns anos e com o contínuo fortalecimento também do DCM. Foi o trimestre mais forte dos últimos 10 anos, digamos, em patrimônio líquido também. Tivemos resultados recordes em corporate lending e business banking, que reflete o crescimento da carteira, enquanto continuamos a ter aí retornos estáveis, bons spreads e continuamos a nos beneficiar da diversificação geográfica e setorial que temos. Em sales e trading, atingimos também um recorde de resultados apoiado pelo aumento crescente na atividade e conectividade dos clientes, conforme nós penetramos em novos setores e fazemos o rollout de novos produtos e nós aumentamos o VAR no trimestre, isso também ajudou nos resultados do trimestre. Em Wealth Management, outro recorde na nossa receita. Neste trimestre, nós tivemos apenas a captação orgânica, mas vemos aqui os benefícios das diferentes iniciativas que nós tivemos nos últimos anos. Por último, continuamos a crescer a nossa presença na América Latina com a aquisição do HSBC no Uruguai. Em resumo, aqui o que é importante é que nós vemos neste trimestre a maturação contínua dos vários investimentos que temos feito nos últimos anos, nos beneficiando das nossas plataformas de full banking no Brasil, que cobre todos os produtos e segmentos, nos beneficiamos do crescimento na América Latina e começamos a ver receitas vindo do crescimento das operações de wealth management na Europa e nos Estados Unidos. Agora, na página 4, falamos um pouco dos números agora do trimestre.
Receita total crescendo 38% ano a ano, chegando a 8,3 bilhões. Lucro líquido, crescimento de 42% ano a ano, 4,2 bilhões, com uma alavancagem na nossa plataforma que resulta aí em 27,1 de ROAE ajustado. Página 5, falamos agora de Net New Money, 59 bilhões no trimestre, metade aí no WM, metade da AUM, muita captação forte, com a continuação dos negócios e resultado dos investimentos passados em marketing, em aquisições, em plataformas e tecnologia. Nosso AUM cresceu 32%, chegando a 1 trilhão e 56 bilhões de reais, e nosso AUM crescendo 19% ao ano, chegando a 1 trilhão e 90 bilhões de reais. Na página 6, temos aqui a base de funding e o crédito. Crescemos aí na nossa base de funding 19% ao ano, 280 bilhões. Portfólio de crédito, crescimento de 22% ao ano, chegando a 238 bilhões, sendo que 29 bilhões são de pequenas e médias empresas. Vocês sabem que este setor, aí, devido à discussão do IOF, ficou um pouco volátil neste trimestre e nós continuamos a ver aí boas tendências subjacentes. E tivemos aí uma boa capitalização com o índice de Basileia de 16,2% no trimestre, com patrimônio líquido de 64 bilhões de reais. Aqui na página 7, nós mostramos aqui os resultados da forma tradicional. Então, temos aí as receitas de 8,2 bilhões de reais, o lucro líquido de 4,1. Temos aí um crescimento ano a ano ótimo, também aumentando o nosso índice de eficiência. E nosso patrimônio líquido cresceu também 20% ano a ano e também crescemos o VaR para 22 pontos no trimestre. Na página 8, falamos aqui do primeiro semestre do ano. Terminamos o semestre com receitas totais aí de 25, de um ROAE ajustado de 25,1%, lucro líquido contábil de 7,2 milhões e comparado aí de 6 meses com os outros 6 meses do ano passado, também estamos vendo aí uma alavancagem das operações, chegando com o VaR aí de 19 bips para o primeiro semestre do ano. Página 9, vemos a quebra das receitas por área de negócio e investment banking. Apesar deste trimestre forte, nós ainda temos uma queda aí de 9%. Temos uma performance forte em corporate lending e business banking, com 34% de crescimento, nossa linha de negócio com o maior nível de receitas. Sales e trading voltou a crescer. No último trimestre, a gente ficou um pouco frustrado, houve uma queda e ficamos estável aí, mas agora a gente viu as tendências que nos permitiriam ver uma retomada do crescimento. E aí temos esse resultado, então. Crescimento forte também de 25% em asset management e de 23% em wealth management. E o nosso ponto, investment management, também temos aí a segunda maior contribuição nas linhas de negócio. Também um crescimento forte em participações, conforme nós acruamos mais das carteiras que adquirimos do Banco Pan. E, finalmente, 26% de crescimento em Interest and Other, que reflete o aumento da taxa Selic e também o nosso balanço com
uma parte significativa do nosso patrimônio em cash. Com isso, agora eu passo para Renato Con, que falará de cada área de negócio. Obrigado, Roberto. Bom, agora nós começamos com o Investment Banking na página 8. Tivemos receitas recorde, contribuições fortes de M&A, combinadas aqui com uma performance de CM forte também. As receitas atingiram 782 milhões, mais do dobro do que conquistamos no primeiro trimestre do ano, e um aumento de 40% comparado ao segundo trimestre do ano passado. Em DCM, após um primeiro trimestre fraco, que foi afetado pela volatilidade alta no mercado, a gente viu a normalização das atividades, aumento também do volume de transações e comparado aí com o que a gente viu em 2024. DCM continua a ser o contribuinte mais importante para investment banking e a gente vê níveis iguais de operação agora também nesta primeira parte do terceiro trimestre. Receitas fortes vindos de M&A, dada a concentração de transações, negócios grandes concluídos neste trimestre. Temos um pipeline robusto para ser executado e com a conclusão dessas transações, assim, é difícil prever o quando será feito isso, mas quando a gente conclui aí as grandes, é bom, concluímos também algumas pequenas, mas houve uma concentração de maiores transações. Então, temos ainda uma pipeline importante para ser executada nos próximos trimestres. Com relação à ECM, temos transações aí no Brasil e na América Latina boas, e quando olhamos para o lado direito do slide, com o ranking do M&A no segundo trimestre, a gente ficou em primeiro lugar em número de transações no Brasil e Latam para M&A, e número 2 em volume de transações. E para a ECM, nós ficamos em primeiro lugar em número de transações no Brasil, número 2 em volume de transações no Brasil e número 2 também em segundo lugar em número de transações na América Latina. Passando agora para a página 12, nós vemos aqui a nossa Corporate Lending and Business Banking, onde tivemos receitas recorde também refletendo a expansão contínua do portfólio, com retornos ajustados e uma diversificação dos negócios. As receitas atingiram 2,1, um aumento de 9% comparado ao primeiro trimestre do ano, e 37,3% comparado ao ano passado. O portfólio de crédito chegou a 237,9 bilhões, crescimento de 22% no ano, e também temos uma boa qualidade de exposição de crédito e provisões disciplinadas, e diversificamos também para novos segmentos, geografias, conforme melhoramos a nossa originação. Para a nossa carteira de pequenas e médias empresas, a captação permaneceu estável, conforme a gente continua aí com a redução do custo de captação. E para o portfólio total, os spreads do trimestre aumentaram conforme a gente se beneficiou de resultados fortes, dada a nossa situação especial de negócio. Estamos muito orgulhosos que, pela segunda vez consecutiva, o BTG Pactual foi eleito e reconhecido como o melhor banco digital para empresas no Brasil pela Euromoney. Passando para Sales e Trading, na página 13, temos também recordes de receita devido ao aumento da atividade de clientes e alocação eficiente de riscos, com receitas de 1,9 milhões de reais, 16% maior do que o primeiro
semestre do ano de 24, a gente continua conservativo, continuamos conservadores e abaixo do nosso nível histórico. Temos um aumento aí de 25% no vale risco de mercado, no componente de risco de mercado, mas em linha aí com os últimos trimestres. Nos últimos 6 meses, as receitas cresceram em 3,2 bilhões de reais, um crescimento aí de 16% em relação ao primeiro semestre de 24, conforme crescemos aí na base de clientes e temos um uso mais eficiente do risco de mercado. Agora, falando do Asset Management, na página 14, vimos uma captação potente, crescimento aí consistente das taxas de administração e gestão, chegando a 624%. É uma redução de 15% comparada aí ao primeiro trimestre do ano, mas durante o primeiro trimestre de 25, tivemos uma contribuição muito importante de dividendos que vieram das participações minoritárias em gestoras independentes. Neste trimestre, a gente não teve registro de dividendos. Então, em geral, assim, no panorama total, é importante saber que as taxas de gerenciamento e administração estão alinhadas com o crescimento do AUM e AUA. Quando a gente compara a receita no segundo trimestre de 25 com o segundo trimestre do ano passado, a gente vê um crescimento de 14% por conta da expansão dos ativos sob gestão e administração, que ao final do trimestre atingiram 1,90 trilhão de reais. A gente também teve captação de net new money forte de 28 bilhões, apesar de ter aí uma indústria de fundos que sofreu resgates fortes. Isso comprova a robustez do nosso negócio. Agora, falando do Wealth Management e Personal Banking, na página 15, tivemos também recorde de receitas, crescimento forte, impulsionado aí por uma consistente captação orgânica, atingimos 1,239 milhões de reais, crescimento de 18,2% no trimestre e 33,5% ao ano. WM atingiu 1,56 trilhão de reais, um crescimento de 6% no trimestre, 33% comparado ao mesmo trimestre do ano passado. O net new money foi 80% orgânico. Isso destaca a consistência aí dessa geração de net new money, mostrada também nos trimestres anteriores, apesar do mercado desafiador. Também tivemos eh, aumento nas receitas por conta da consolidação também das receitas do Julius Baer para o trimestre. E também concluímos com sucesso a aquisição da JGP em julho, adicionando aí 18 bilhões de reais em ativos no terceiro trimestre, vai se refletir este valor. E aqui também estamos orgulhosos de anunciar que fomos eleitos o melhor banco privado da América Latina pelo Euromoney Private Banking Awards. Passando para participações, na página 16, nós vemos que tivemos aqui uma contribuição boa de 279 milhões de reais em lucros, seguros contribuindo aí a Top 2 Seguros com 64 milhões, Banco Pan 133 milhões de reais e o accrual do portfólio de crédito do Banco Pan veio aí com 82 milhões. É importante saber que, alinhado aí com a estratégia do Banco Pan de reter a carteira de crédito, não fizemos nenhuma cessão, nenhuma aquisição neste trimestre. Não houve aquisições, desculpe.
Bom, na página 18, agora vamos falar das despesas e dos principais indicadores. Nós vemos aí que os índices continuam ganhando tração, com uma melhoria do índice de eficiência ajustado de 35,6%. As despesas totais cresceram 15,9% no trimestre devido à maior provisão de bônus, que acompanhou aí a forte expansão da receita também. Quando a gente olha salários e benefícios, cresceram 3,6% e as despesas administrativas e outras cresceram 7% no trimestre. Isso reflete aí o impacto da aquisição do Julius Baer. A amortização de ágio cresceu 10,1%, também em função da aquisição do Julius Baer, e a alíquota efetiva de imposto de renda permaneceu em 20,3% no trimestre. Passando agora para o balanço patrimonial na página 20, vemos que os ativos totais chegaram a 608 bilhões de reais. Isso representa 8,8 vezes o patrimônio líquido. A cobertura aumentou, a nossa base de funding cresceu também mais rápido que o nosso portfólio de crédito on balance, e o corporate lending e business banking representa agora 3,7 vezes o nosso patrimônio líquido. E- Então, isso é por conta do forte crescimento aí, mas que foi reduzido para 3,7 esse trimestre. Agora, passando para a base de unsecured funding, na página 21, temos uma base total de funding que atingiu 280 bilhões de reais, um crescimento de 7,5% comparado ao último trimestre e 19% comparado ao segundo trimestre do ano passado. Isso tudo com a desvalorização de 5% do dólar no período. Também temos uma participação forte aí da expansão da base de funding no trimestre, e os depósitos à vista permanecerão estáveis aí em 19,6 bilhões, representando 7% do total. Nós continuamos a expandir a nossa secured funding e também reduzindo nosso índice de eficiência. Agora, olhando para índice de Basileia, na página 22, vemos que o índice total aumentou 80 bits points no trimestre, como consequência dos resultados fortes apresentados e também do, do sucesso da emissão de LFs perpétuas no capital principal e também de nível 1. Houve um aumento aí, o VAR. Então, o índice de Basileia chegou a 60,2, como mencionei, 16,2, como eu mencionei já. O VAR médio cresceu aí e chegou a 0,22%. Está ainda abaixo dos nossos níveis históricos, mas nos beneficiamos com o aumento de atividade de cliente. Eu acho que, para concluir agora, queria dizer que estamos muito satisfeitos com os resultados, atingindo recordes de receitas em quase todas as nossas linhas. Isso mostra o potencial dos nossos negócios, eh, que vão ser ainda melhores aí quando tivermos condições melhores de mercado. E agora podemos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Agora a palavra está aberta para perguntas de investidores e analistas. Se você tiver alguma pergunta, clique em levantar a mão. Se em algum momento sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. As perguntas serão respondidas na ordem em que forem recebidas. Aguarde agora enquanto fazemos a votação para as perguntas. A primeira pergunta vem de Tito Labarta, da Goldman Sachs. Por favor, prossiga. Por favor, um segundo. Olá, bom dia, salute, con.
Júlia, muito obrigado. Parabéns pelos fortes resultados. A minha pergunta aqui, dado que vocês estão atingindo aí recorde de receita em todas as linhas, tem alguma coisa, alguma mudança aí, só para tentar entender quão sustentável é esse resultado daqui para diante? Será que vocês se beneficiaram aí da sazonalidade? Foi um trimestre extraordinário, tudo bem, mas e agora daqui para diante, em termos de sustentabilidade? Não vou falar aqui de linha por linha, mas quase todas elas tiveram esse recorde, né? Então, também com o ROE, que você mencionou, muito forte, 27%. Como que você vê isso? Está sendo fácil entregar isso neste ano, mas e daqui por diante, esses 27% é um novo nível aí que pode ser sustentado? Ou será que. Eu quero entender em relação à lucratividade geral do negócio. Obrigado. Obrigado, Tito. Conforme você disse, tem duas coisas que aconteceram neste trimestre. Uma foi realmente mu- uma mudança aí em algumas das linhas de negócio que refletiu aí no corporate lending, no wealth management. E também não é comum que a gente tenha um trimestre onde todas as linhas têm uma performance muito forte. Você nos acompanha, né? Sempre em cada trimestre a gente tem dois ou três linhas que são muito fortes e outras ficam ali flat, outras mais fracas, mas neste trimestre tivemos uma combinação aí em que todas as linhas estiveram muito fortes. Não quer dizer que houve algo extraordinário acontecendo, mas todas estiveram fortes. Tendo dito isso, você sabe que nós somos conservadores na nossa guidance. No final do ano passado, a gente falou que esperávamos continuar a ganhar alavancagem aí nos nossos negócios e que pensávamos que o ROE seria acima de 23,1, que era o nível do ano passado. Nós estamos confortáveis em dizer que, vendo aí o que estamos vendo aí no nível estrutural dos negócios, a gente espera entregar este ano, no ano inteiro, 24% ou acima. E se continuarmos a ter uma performance forte nas linhas de negócios, com as bases aí que vimos neste trimestre, talvez a gente realmente ultrapasse esse número. Mas vamos continuar com nossa guidance conservadora, não queremos nos comprometer com nenhum nível diferente desses 24%. Ok, muito obrigado. E um follow-up, vamos explorar um pouquinho sobre o Wealth Management, que também tivemos captação muito forte, crescimento recorde. Pensando aí no ambiente competitivo, você está ganhando mais market share agora do que antes? Ou o mercado em geral está performando melhor do que o esperado? Quanto foi realmente específico do BTG ou foi uma coisa na indústria toda? Olha, eu acho que é justo dizer que a gente está ganhando sim market share. Já falei, é uma consequência da nossa expansão de produtos. Então, nosso wealth management, a gente tem também o personal banking, e isso vem aí no segmento aí de high income retail, que com uma captação boa, forte, com os clientes usando mais produtos. O mercado teve um salto menor, não foi tão alto, mas eu acho que dá para dizer que a gente está ganhando sim market share. Ok, muito obrigado e parabéns, Salute. Obrigado, Tito. A próxima pergunta vem de Renato Meloni. Como pesquisador autônomo, por favor, prossiga. Olá a todos, parabéns pelos resultados e obrigado por aceitarem minha pergunta.
Eu queria focar um pouco no corporate lending. Você mencionou que vocês tiveram resultados extraordinários de situações especiais. Então, eu queria entender se você vai conseguir manter isso ou se foram eventos únicos. E também queria ver dentro do corporate lending se os core spreads são similares ao último trimestre ou for só para esses eventos mesmo e como que a gente pode ver essas áreas para o resto do ano, daqui para o fim do ano. Olá, Renato. Olha, de novo, eu acho que tivemos receitas fortes no corporate lending, com resultados mais fortes que vieram de situações especiais. Eu não diria que seriam eventos únicos, one-offs. Eles vieram mais forte, eles sempre contribuem com o nosso resultado de corporate lending em geral. E neste trimestre em específico, contribuíram um pouquinho mais do que a média, digamos. E os spreads de crédito, o índice de eficiência para o crédito corporativo para as pequenas e médias empresas continua estável. Não houve muita mudança quando a gente considera os spreads de crédito aí da carteira e o custo o índice de funding. E a gente continua, então, reduzindo os nossos custos de captação. A gente se beneficia disso. Isso nos permite manter um nível estável de spread. E a gente inclui essas situações especiais. A gente vê aí um aumento do spread de crédito um pouquinho por conta dessa contribuição dessas situações especiais. Isso é o que aconteceu aí, basicamente, durante o trimestre. Sim, se você me permitir um follow-up, eu queria ser um pouquinho mais específico na Net Financial Margin. Foi 3,4 no primeiro trimestre e aumentou para 3,6. A gente pode manter isso para os próximos trimestres ou teremos talvez um pequeno declínio por conta dessas situações especiais? Olhe, a gente não quer oferecer aqui, fornecer guidance futura, mas a gente, como eu disse, temos visto este 3,4 que você mencionou aí, está estável, né, por alguns trimestres já, e dependendo da contribuição dessas situações especiais, pode variar um pouquinho. Essa é a ideia. E também acho que é importante observar que nós estamos vendo uma contribuição maior trimestre a trimestre conforme desenvolvemos o nosso business banking business. É algo que é uma das nossas iniciativas aí que estamos desenvolvendo já há alguns anos. E agora, conforme o tempo passa, a gente cresce no número de clientes e os produtos que oferecemos a eles, e isso contribui para o corporate lending business em geral. Ok, muito obrigado. Parabéns pelos ótimos resultados. A próxima pergunta vem de Marcelo Mizrahi, do Bradesco BBA. Por favor, prossiga. Olá a todos, obrigado pela oportunidade, parabéns. E a minha pergunta é sobre o corporate lending e o IB. Eu quero entender como que vocês estão vendo a perspectiva nesse negócio. A gente viu resultados fantásticos neste trimestre. Queria entender melhor se as receitas vêm de M&A ou se elas vêm de DCM e qual é a perspectiva destes negócios. Se vocês puderem nos dar a informação, assim, se podem nos dizer se vamos permanecer próximos a esse nível. E a minha segunda pergunta é sobre corporate lending. O impacto
deste barulho todo aí sobre as novas medidas relativas ao IOF, o multicedente multissacado, se vamos ter um crescimento nesta linha nos próximos trimestres. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Sim, claramente a gente acredita que as pequenas e médias empresas foram impactadas do trimestre pela questão da novela do IOF, aí para usar um termo amigável. A gente espera voltar, né, ao que era, mas a gente é muito disciplinado, queremos garantir aí que o retorno que vocês estejam tendo aí por unit per risk faça sentido, né? Então, nós temos uma franquia muito diversificada e por setor e segmento. Então, alocamos o risco onde nós achamos que estamos sendo recompensados pelo risco. E com relação ao investment banking, eu diria que sim, o M&A, as fusões e aquisições foram muito especiais este trimestre. Talvez a gente não consiga repetir no próximo trimestre o DCM e ECM em níveis iguais, talvez um pouquinho mais forte. E se você olhar para o terceiro e quarto trimestre, talvez não sejam tão fortes, né? Mas serão sempre mais fortes do que o primeiro trimestre. Onde a gente teve uma queda significativa em investment banking. E a gente agora está se recuperando. Ok, obrigado. A próxima pergunta vem de Gustavo Schroden, do Citi. Por favor, prossiga. Olá, bom dia a todos. Obrigado por aceitar a minha pergunta e parabéns pelos resultados. Minha pergunta é sobre Sales and Trading. Foi um recorde de ganhos, 1,9 bilhões de reais. Eu queria entender se existe algum trading desk que foi diferente aí neste trimestre. A gente viu que o, o VaR ainda está abaixo dos níveis históricos. Houve uma pequena melhora em relação aos trimestres anteriores, mas eu queria entender o que, o que está impulsionando esta linha aí neste trimestre. Oi, Gustavo. Olha, não tivemos nenhum trading desk específico aí que contribuiu mais significativamente para os resultados. A gente teve uma variada gama e faixa de trading desks. Algumas vezes uma performa melhor que a outra. Este trimestre foi assim também. Ah, e os resultados, em geral, a gente vê que a atividade do cliente foi muito mais forte aí este trimestre comparado com os trimestres anteriores. Então, temos aí uma forte atividade de cliente que impacta não apenas o sales and trading, o investment banking, as receitas e as receitas de wealth management também. A gente viu esse crescimento nessas três linhas de negócios, mas também, obviamente, vemos isso também no sales and trading. E, claro, é uma consequência da combinação de uma atividade de cliente maior, mas também da nossa base expandida de clientes. A gente continua aí a expandir a nossa base de clientes em vários diferentes negócios, e isso se relaciona a sales and trading. E também temos novos produtos, novas linhas de negócios dentro do sales and trading, que todos contribuem para estes resultados mais altos que vimos no trimestre. Ok, obrigado, mas só um follow-up aqui. Você permanece aí com essa soft guidance, digamos, aí nos últimos quatro trimestres. É bom usá-los assim, esses últimos quatro trimestres, como uma previsão? Sim, a gente continua assim com essa guidance. Ok, obrigado. A próxima pergunta vem de Daniel Vaz do Safra. Por favor, prossiga.
Olá a todos, parabéns pelo trimestre bem positivo. Eu queria entender aí sobre os portfólios, as carteiras. Vocês sabem, o IOF tem um novo fluxo aí que afeta o crescimento, mas olhando aí do nível do sistema, a gente vê uma deteriorização da qualidade das PMEs. A gente olha aí para o Banco Central e eu queria saber, Salute, ô Júlio, se isso está influenciando a, a sua, o seu nível de originação daqui para diante, especialmente nas PMEs. Obrigado, Daniel. Olha, eu acho que eu já mencionei nas últimas conferências, a gente continua com uma abordagem conservadora em relação às linhas de crédito para as PMEs com garantias. A maior parte do nosso portfólio é recebíveis de cartão de crédito e outros, e a gente continua a manter essa estratégia. E conforme a atividade cresce, a gente tem dados mais significativos, estamos construindo aí os nossos modelos para as linhas mais arriscadas, digamos, ou mais clean, mas a gente não cresceu significativamente. A gente não viu uma deteriorização, porque os segmentos, produtos onde a gente trabalha, né, pelo menos para esses produtos e linhas, a gente não viu a deteriorização, mas a gente continua aí com o nosso plano de crescer o negócio nessas linhas que são mais arriscadas, mais voláteis, mas têm spreads maiores. Mas ainda não chegamos lá. Mas estamos confiantes que é uma questão de tempo, não temos pressa, especialmente neste ambiente mais difícil que estamos vendo aí com os números macro. Muito bem, e se eu puder fazer uma segunda pergunta, é sobre o Net New Money. Vocês estão vendo uma ganho no market share aí com essa captação aí que é mais suave, ou vocês vão manter esse nível que vocês estão entregando aí em net new money no wealth business? Será que é possível acelerar isso? Como você sabe, os números não são perfeitos aí para a indústria, mas dado o que nós vemos aí dos números públicos, sim, isso é uma presunção justa. A próxima pergunta vem de Tiago Batista do UBS PP. Oi, Salute. Oi, Renato, Júlia. Parabéns pelos resultados fortes. Minha pergunta é sobre a sua posição e política de dividendos vocês têm uma taxa de core capital de 12%, Tier 1, nível 1 ratio de 1,13, mas se eu olhar só para quanto vocês podem pagar aí, vocês podem pagar 30% dos seus ganhos. Vocês precisam gerar, digamos aí, 100 bilhões de ativos por ano para manter esses níveis ativos. Como que a gente pode pensar na posição de capital do banco? É possível adicionar 100 bilhões de reais por ano nos ativos ou a gente pode imaginar uma taxa maior de payout? Como que vocês veem essa posição aí? Oi, Thiago. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente tem gerenciando bem aí a nossa base de capital, de patrimônio, como você mencionou, nós fomos capazes aí de gerar esse aumento aí ativos nas áreas em que usam muito o risk to asset, que é o corporate lending. Temos uma base razoável. A gente mencionou que procuramos crescer aí
30% ao ano. Nos últimos anos crescemos mais do que isso. Esse ano estamos muito próximos deste nível de crescimento e acho que podemos manter este nível. E eu acho que também Sales and Trading, o uso do per asset ali é mais volátil, mas eu acho que a gente está dentro de uma faixa em que o capital que geramos e os lucros a cada trimestre, sim, a gente pode gerir isso, né? Então, estamos longe ainda da discussão de qualquer possível mudança da nossa política de dividendos. A gente vai manter isso por um tempo ainda. Ok, muito obrigado, Renato. E, de novo, parabéns. Obrigado. A próxima pergunta vem de Antônio Ruet, do Bank of America. Olá, obrigado. Parabéns pelos juros, pelos resultados interessantes. Bom, a primeira pergunta é sobre um follow-up aqui relacionado aí aos ganhos de market share. Vocês diriam, como que vocês veem os concorrentes aí nos assets e wealth business neste último ciclo? Eu diria, como que vocês percebem a evolução das fintechs, dos novos bancos? Vocês estão se posicionando melhor para se beneficiar deste ciclo? Outra pergunta. Nós tivemos aí situações estressantes em alguns segmentos relativos ao crédito rural. Vocês veem oportunidades nesse segmento em termos de situações especiais? Ou até mesmo em outras linhas de corporate lending? Obrigado. Oi, Antônio. Olha, sobre a primeira pergunta, eu acho que claramente a gente vê, como sempre, todos os concorrentes estão melhorando suas plataformas. Eu acho que isso é ótimo para o consumidor, que no fim das contas a gente vê o novo e-commerce melhorando. A gente também continua a melhorar, fazer o rollout de novos produtos. É um processo constante de aprendizagem. Eu acho que a gente está fazendo um ótimo trabalho. E não é a gente dizendo isso, é o nosso cliente dizendo isso, né? E o melhor reconhecimento que a gente pode ter realmente, claro que os reconhecimentos são importantes, os prêmios são importantes, mas o mais importante é o fluxo de clientes e o market share. Então, como todos sabemos, não podemos parar, temos que continuar a melhorar. Vemos uma melhoria no mercado, achamos que estamos melhorando também no mesmo ritmo, até um pouquinho mais rápido. E sim, eu acho que a gente está muito bem posicionado para se beneficiar destes cycles aí que acontecem, né? Cada mês, cada semana que passa, nós estamos em melhor posição para nos beneficiar disso. Sobre sua segunda ah, pergunta sobre o segmento rural, estresse, a gente não tem uma exposição significativa que tenha sido afetada, mas a gente está acompanhando de perto, mas ainda é muito cedo para dizer se veremos aí alguma oportunidade significativa estratégica aí para o segmento. A gente ainda não viu isso, estamos apenas acompanhando bem de perto. Ok, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Henrique Navarro, do Santander. Olá, bom dia. Minha pergunta é sobre o segmento corporativo, especialmente as grandes. A gente vê alguns bancos lutando aí para crescer neste segmento este ano, e mesmo assim o BTG tem um crescimento aí trimestre a trimestre. Minha pergunta é, como que vocês veem esse ritmo de crescimento daqui por diante? E se vocês pudessem nos dar mais detalhes sobre como esse crescimento foi atingido
Foram títulos, ações que foram incorporadas? Como que vocês fizeram aí para crescer e atingir este número neste ambiente? Oi, Navarro, obrigado pela pergunta. Bom, a gente vê aí um crescimento de 20% no crédito, continua aí, né? E a gente cresce o nosso capital depois de dividendos em torno de 20%, um pouco abaixo, e a gente continua a esperar crescer aí. E a gente tem o benefício de que a gente vem de market shares menores nos diferentes segmentos. Em alguns a gente tinha zero de market share. E agora, como que a gente vê para isso? A PME, as corporate e os grandes corporate. Quando a gente compara isso com os concorrentes, a gente vê que era um market share menor, né, nas corporates. A gente vê um crescimento aí, mas não estamos usando os capital markets, estamos bem disciplinados, porque, conforme sua pergunta sugere, você também acha que em algumas situações os spreads são muito espremidos. A gente vê um bom crescimento em corporate, em médias, as PMS foram um pouquinho difíceis por conta do IOF, mas a gente continua a crescer aí nas diferentes geografias nas quais estamos presentes, e é por isso que achamos que podemos continuar a ver não apenas o crescimento, mas uma boa risk allocation, alocação de risco nos diferentes setores e geografias. E também por conta de que nós vimos, né, viemos de market shares menores aí. Obrigado e parabéns pelos resultados. Obrigado. Próxima pergunta vem de Yuri Fernandes, do JP Morgan. Olá, pessoal. Obrigado. Não queria soar repetitivo, mas olha, parabéns aí. Eu tenho uma pergunta sobre as despesas. Eu acho que é um dos dois tópicos que não foram abordados. Eu vi o IB e outras, Sales and Trading, eles tiveram maiores bônus aí, mas tem alguma previsão aí para o segundo semestre? Mesmo que o trimestre tenha sido tão forte, eh, você podia dar mais detalhes aí sobre as despesas aí no segundo semestre? Será que elas serão mais baixas? Oi, Yuri. Obrigado pela pergunta. Não, não há provisões em avanço aí para as despesas. Então, os bônus de despesas são relacionados às receitas do trimestre, salários e administrativa e outros. Então, a gente espera para o próximo trimestre, né? Não diria um comportamento igual, porque nesse trimestre nós tivemos o impacto, né, da consolidação do Julius Baer em salários e em administrativos e outros, então não teremos este impacto no terceiro trimestre, mas teremos o impacto do JGP Wealth, que é o negócio que nós adquirimos, mas em termos de custo é menor do que o Julius Baer e não tem nenhum efeito aí entre os trimestres para que tenhamos aí esse tipo de provisão em avanço. A próxima pergunta vem de Pedro Leduc, do Itaú BBA. Obrigado por aceitar a minha pergunta. Primeiro, a gente viu uma transação recente aí com a HSBC no Uruguai, e outras coisas também que vocês estão fazendo no exterior. Vocês poderiam nos dar aí uma ideia sobre o top line, o long book? Vocês já estão aí com essas operações fora do Brasil? E a segunda pergunta sobre o Wealth Management, outro trimestre forte, especialmente Net New Money.
Então, parece que não houve mudança aí na lucratividade depois do Julius Baer. Então, se você podia, vocês poderiam falar aí sobre Wealth Management e Net New Money para o restante do ano? Oi, Pedro. Bom, em relação à carteira de empréstimos, no quarto trimestre, a nossa exposição fora do Brasil atingiu 20%. A gente cresceu um pouco de lá para cá. Essa porcentagem, se você cresce numa taxa acelerada, essa porcentagem é um pouco menor. Mas claro que é uma indicação aí de que para o corporate lending, né? A gente tem negócios na América Latina e fora do Brasil. Tivemos negócios aí relacionados a wealth management, investment banking, trading. Todos estão representados aí com participações similares em termos de receita. E, bom, a segunda pergunta é relacionada ao retorno sobre investimento, ROE. A aquisição do Julius Baer, ROE, não é muito diferente do, do ROI do nosso negócio de wealth management. É igual, mas você tem um efeito matemático aí por causa do AUM do Julius Baer, que entrou no segundo, desculpa, no primeiro trimestre sem registro de receitas no primeiro trimestre. Houve uma diluição ali. E no segundo trimestre, você não tem mais esse impacto, a UEM está ali, mas se você compara o começo com o fim do trimestre, é o mesmo número. E agora nós temos as receitas originadas, então, da aquisição do Julius Baer. Então, você tem uma diluição do retorno sobre investimentos, ROA, e a normalização aí que nós vimos no segundo trimestre. Obrigado, parabéns. A próxima pergunta vem de Nicolas Fluva, do Bank of America. Obrigado. Eu tenho três perguntas. A primeira, vocês têm um prazo de maturidade sênior aí de ações. E quais são os planos de refinanciamento para o Senior Bond? E a segunda é, no trimestre, vocês cresceram 1,6 bilhões de reais no mercado capilar. Queria saber se a sua preferência é continuar a ficar aí nesse nível 2 aí, ou nos capilares. E a minha terceira pergunta é: vocês anunciaram aí a aquisição do HSBC no Uruguai? Minha pergunta é, meu entendimento é que o HSBC se foca aí nos clientes de alta renda. Queria saber se este é o caso também no Uruguai. E daí eu entendo que é um banco mais comercial. Queria saber se vocês vão continuar aí a se interessar por esses tipos de banco comercial para potencial M&A, inclusive no Brasil. Olá, Nicolas. Obrigado pelas perguntas. Olha, em relação ao refinanciamento dos títulos e ações, a gente tem aí uma maturidade em geral. Trabalhamos até com um excesso de cash para ser capazes de fazer o repagamento. Então, sempre estamos olhando aí para as oportunidades de pagar ou refinanciar, dependendo das condições do mercado. A mesma coisa se aplica a 801. A gente olha para os spreads locais.
no nosso ponto de vista, eles estão favoráveis para que a gente use mais Eight- ATR One, capital do ATR One, e isso aumenta aí o uso desse ATR One como parte aí do nosso índice de Basileia. E sobre a sua segunda pergunta, o Uruguai, sim, a franquia do HSBC se foca principalmente na alta renda. Lá temos 5 filiais que são similares às filiais que temos aqui no Brasil. Então, é como se fosse uma filial de banco mais tradicional lá. Tem um caixa e tudo mais. Então, a gente achou que seria muito bom para nós, porque a gente se foca ali com receita mais alta, é um banco digital, temos 5 filiais e temos o ah, business de alta renda forte lá. Isso não quer dizer que nós não vamos analisar outras oportunidades, mas a gente achou que, na verdade, este caso foi bem específico, que, assim, acrescenta aí para o nosso full digital que a gente quer oferecer. Obrigado. E isso nos traz ao final da sessão de perguntas e respostas. Vou agora passar a palavra para o senhor Roberto Salute para seus comentários finais. Bom, eu queria agradecer a todos, especialmente por sua parceria e confiança, e espero vê-los novamente daqui a 3 meses. Muito obrigado e tenha um bom resto de semana. Isso nos leva ao final da nossa apresentação. Vocês podem se desconectar e tenham um excelente dia.